apaixonei. E agora? A desgraça do apaixonamento. Eu, Rejane Ferreira. Eu, Luciene Godoy, psicanalista, e nós vamos falar hoje de apaixonamento. Apaixonar é uma graça ou é uma desgraça? Será que essa história de que a paixão tem uma curta duração e o que nos resta é sofrer eternamente e ficar buscando? Será que em algum momento eu vou ser feliz? Será que eu vou ter essa graça na minha vida de ser tão feliz? Ah, não vou ter porque logo a paixão acaba. É por aí, E Luciane? aí Será que é? entra a desgraça? Pois é, vem aprender com a gente a desgraça e a graça do apaixonamento. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Este livro é para quem não quer aceitar a ideia de que amar é sofrer. É isso mesmo? É isso mesmo? E a autora está aqui e eu posso dizer que essa foi minha intenção ao escrever. A felicidade bate a sua pele, não é a sua porta. Bate a sua pele. Uma teoria do apaixonamento. Porque a gente sempre tem a ideia, e é verdade, que o apaixonamento é ligado, né, a uma emoção muito grande, a um prazer muito grande e a muito sofrimento. Mas, exatamente, Rejane, eu comecei há alguns anos atrás, umas 2 décadas atrás, no meu consultório, a perceber o quanto as pessoas sofrem nas relações amorosas. E de uma maneira geral, né? Tá apaixonado, é namorado, é ficante, é marido, é mulher, é casado. O que você quer? Eu acho que pode ser assim. Eu tenho visto, assim, é muito frequente, Luciene, acho que é muito comum, quem está assistindo a gente percebe isso também. A gente tem, eu já escutei tanto assim, uma pessoa mais velha virar e falar: "Ai, porque aquela fase, assim, aquela fase que a pessoa, assim, tá naquela paixão ainda", como se paixão fosse uma fantasia, uma coisa passageira, a ilusão, como se apaixonar fosse a pessoa que ainda tem a ilusão de que ser feliz é possível mesmo, aquele encantamento inocente, e que logo ela vai descobrir que não vai ter nada disso, que vai vir um balde de gelo e que vai desmoronar essas crenças, essas expectativas dela. Então, É tão comum isso. eu já vou começar desmanchando isso e lembrando vocês, assim, na verdade, o apaixonar-se é sair da própria pele. Apaixonar-se não é entusiasmo, não é estar encantado com o outro, não é ver muitas qualidades com o outro. Ah, apaixonar-se no sentido daquilo que faz sofrer, e por isso esse livro, quando eu falo a felicidade bate a sua pele, você pode adorar alguém, né? Não vou nem falar só amar para não confundir, mas permanecer na sua pele, permanecer gostando de você,
a gente vai Zé, exatamente eu adorei essa analogia que você fez, porque a porta remete a gente assim, a felicidade bate à minha porta, bom, como se eu tivesse que abrir a porta e algo lá de fora vai vir para me trazer a felicidade. Quando você faz esse trocadilho e coloca que a felicidade bate à minha pele, opa, eu acho que isso aí já tem uma provocação bem bacana. por isso que é a ideia de na verdade, a gente é evoluído, como sapiens para poder nos ligar de maneira visceral a pessoas amadas. E é nessa hora que a gente pode perder de si mesmo. Eu vou comentar, no primeiro capítulo desse livro, o título é exatamente Amar e Sofrer. Aí tem uma charge, que vocês observem que tem um espelho com pezinho, e aí do lado o corpinho, que é um universo. Então esse é o nosso personagem, para a gente entender o apaixonamento aqui, que é que somos nós. Então isso aqui é um corpo-universo. Cada um de nós é um universo. Então esse ser humano aqui, que é um planetinha, que sou eu, você, todos nós, se apaixonou. Ele se apaixonou por quem? Pelo espelho. Como assim? Então eu me apaixono pelo outro? Não. Se é paixão, é por um espelho. E aí, como se eu tivesse mesmo lá no banheiro, na frente do espelho, tipo Narciso, e eu. Só que eu é outro, e no que e de fato, eu gostaria de enfatizar isso. No fundo, a gente se apaixona pela gente mesmo, por traços que a gente tem e vê no outro. Se a gente simplesmente admitir isso, tá ok. A grande questão é a cegueira. Vamos entender esse processo direitinho. Por isso, quando eu escrevi exatamente porque eu tinha me apaixonado pelo meu segundo marido, e aí, como eu nunca tinha me apaixonado daquele jeito, foi assim um homem que eu encontrei e que tinha muito a ver comigo. E aí é a primeira coisa, pensem nos traços que te encanta em alguém. Se tem gente que é a voz, tem gente que é o jeito da pessoa, tem gente que é a segurança. E então cada um de nós, para a gente não abandonar a nossa própria pele e entrar na do outro, porque achei a mim mesmo. Só que a ideia é, como esse outro se torna um espelho de mim, na verdade, eu inverto essa posição e eu fico esperando as atitudes daquela pessoa para eu refletir. Gente! Tá, mas vamos lá. Vamos agora tentar destrinchar essa história. Ok. Eu sou esse universo, eu tô lá, encontrei esse espelho, aí na verdade eu vi lá no outro a mim, e aí eu me apaixonei por isso, Seus, de alguma maneira. mas fica uma pergunta assim, por que é que eu vou tão sedenta para esse outro? Por que que esse outro, eu vou com essa expectativa, com essa esperança, com esse desejo deste outro vir aqui e me trazer a sensação de plenitude, a sensação de alegria, de onde? Por que Nossa, tem essa a demanda? coisa é muito mais radical e eu vou pedir a Sara para trazer para mim a gola da invisibilidade e vamos aproveitar os nossos vasos aqui do desenvolvimento psíquico do ser humano que a gente vai usar. Então, os vasos representam a gente mesmo, né? O nosso corpo. A primeira fase da nossa vida, a gente está na vida intrauterina, que é quando o bebê nasce e perde tudo, vai para uma segunda condição que a gente chama de corpo fragmentado, quer dizer, desorganiza toda a nossa vida. Veja bem, gente, paixão tem tudo a ver com a perda do útero materno. Por quê? Porque a gente estava no paraíso, a gente tinha tudo que a gente precisava aqui, e a gente perde tudo. Então, vamos lá. Quando eu estava lá no útero materno, eu já era
em forma de 2. Eu já fui me desenvolvendo conjugada com a mãe, com o corpo da mãe. Um detalhe, Ah, a gente não sabia disso. exato. Então, o feto é a ideia da completude, é como o feto fosse um pedaço do corpo da mãe. Uhum. Foi o único momento da nossa vida, do 2 em 1, em que havia 2 corpos. O da mãe, que a gente está falando, e lá dentro o corpinho do bebê. Uhum. Mas aí o corpinho do bebê é expulso. Expulso é a palavra, tá? E a gente fica humilhado. Uhum. Por quê? Porque a gente é expulso. Ah, tá. E qual é a condição? A gente fica na condição que assim de desorganizada. A gente entra no mundo, a gente explicou isso no outro capítulo. A gente entra numa condição de desorganização, de cachorro que caiu da mudança. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Aí nós temos esse vaso que é da sensorialidade, que a gente é abraçado, ouve vozes e cheiro e volta a ser reintegrado. Só que esse vaso é muito pouco usado na nossa cultura. Uhum. Ah, mas tem um outro vaso. Esse é o vaso do olhar do outro, do desejo do outro. Então, esse bebê, e nós vamos explicar isso direitinho, ele, ao olhar em espelho para a mãe apaixonada, Uhum. Luciete, a mãe apaixonada pelo bebê, porque mãe apaixonada pelo bebê ajuda muito. Uhum. Coitadinho do bebê, que a mãe dele não é apaixonada, aí vai pelo resto da vida, aquela pessoa, entendeu? Boi mal lambido, como a gente fala, entendeu? Desamado, pessoa que nada, ela não dá conta do amor, porque ela não aprendeu a ser amada. Então essa mãe, ela se vê, meu filho, que coisa mais linda, que aquilo que eu falei. Então essa mãe que pegou esse corpo, que perdeu o paraíso, que entrou para o mundo aéreo, que não sabe como funcionar aqui, respirou a primeira vez, doeu o peito, angústia, tem frio, tem fome. Aí ele vê esse encantamento, essa atenção, que a gente chama de amor da mãe, e isso é representado, né, aqui na nossa psicanálise lacaniana, por um buquê de qualidades que essa mãe vê nesse bebê. E essas qualidades, elas vão ter tudo a ver com o apaixonamento. Por quê? Porque quando a gente se apaixona, é como a gente vê naquela pessoa o que a gente, coisas semelhantes ao que a gente via na mãe, o encantamento dela, e aí, uau, eu vou voltar a ser 2 em 1. Isso aqui é apaixonamento. E a gente volta a ser 2 em 1, volta e não volta. É aí que é a desgraça. Então, olha só, gente, é muito interessante pensar numa coisa tão comum do ser humano, que é se apaixonar, tão comum, tão prazerosa, tão temida, né? Que é a gente tem nesse momento de tanto sofrimento, a gente tem uma busca, mas uma busca tão forte dentro da gente de ir de novo para essa sensação de se completar de novo. Igual a gente tinha essa sensação de completude lá no útero. Pouquinho de completar, assim, de voltar a existir. Então, aqui eu não existo, entendeu? Eu me perdi de mim mesma, está entendendo por que a gente se perde no apaixonamento? E aí eu acho que eu estou aqui, entende? Porque eu estou no espelho. Que espelho? Desses olhos maravilhosos que falam, eu te adoro, eu vou cuidar de você, você vai sobreviver, porque mamãe te ama. Então, exatamente isso é encontrar de novo, se é espelho, espelho sou eu. Gente, apaixonamento é a gente encontrar o corpo que a gente perdeu ao nascer e que a gente vai reencontrar naquele outro, basicamente, né? Esse aqui é só o primeiro, começo da vida. A gente passa o resto da vida revivendo essas cenas, tá? E será que vai reencontrar mesmo? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo.
e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Então, como a gente está falando de espelho, vamos lembrar que a gente se apaixona por um reflexo daquilo que a gente é ou gostaria de ser. E se é uma relação em espelho, eu tenho o outro como um reflexo de mim, ele é eu. Quando eu estou lá na frente do espelho, eu não falo, nossa, eu estou legal hoje, tal. Eu e o espelho somos um só? Somos, 2 em 1. Agora, qual é o funcionamento em espelho? Vamos lembrar que eu uso a gola da invisibilidade, que eu brinco, que é uma maneira que eu achei metafórica de dizer assim, ó, no espelho a gente não enxerga aqui, ó. Eu estou olhando, eu não estou vendo nada do meu corpo e eu não estou vendo meu rosto também. Então, é aquela velha história, gente, se não existisse espelho, câmera, fotografia, eu passaria a minha vida inteirinha sem saber como é que é meu rosto, como é que é meu sorriso. Eu só sei disso quando eu olho no espelho. Pois é, apaixonamento é isso. Eu só sei de mim quando eu olho para o outro. Se o outro está com aquele olho beloso, tal, eu sou amada, entendeu? Se o outro está com a cara ruim, não está gostando de mim. Toda a informação vem de fora de mim, Então, porque eu não me enxergo. então vamos lá. Então, por exemplo, se tem aí uma pessoa olhou para mim com olhos de desejo Uma festa, já e tal, pensou? e vira para mim e fala para mim assim: "Nossa, você é tão bonita". Ou seja, aí eu me convenci de que eu sou bonita, Exato. porque aquela pessoa confirmou isso em mim. Ou seja, eu me vi lá no olhar dela. É isso. É isso. E Ok. quando a pessoa retira esse olhar, é a morte. Por quê? Porque é como se vocês imaginam, né, tem essa história que eles falam que vampiro não vê a cara deles no espelho, né, mas vampiro é vampiro. Nós, se a gente chegar na frente de um espelho, você levantou para escovar os dentes, e você pega a escova, e a hora que você chega na frente do espelho, você não vê nada. Você fica pirado, pirado. Então, eu gostaria que todos vocês entendessem que esse funcionamento da nossa mente em espelho, e tem os neurônios espelho, que a gente se vê lá fora, é para a vida toda. A gente se vê nas coisas. Eu posso olhar até para aquele copo e falar, nossa, minha cara, eu adoro taça daquele jeito.
Ou então, gostei de um. Tudo isso faz parte de mim, o mundo externo. Agora, quando eu tenho só esse recurso para entender o mundo, para administrar a minha vida, para me situar, não. Eu tenho também a capacidade de saber quem eu sou, ah, o que a gente chama pelo simbólico. Quem é, né? Luciene Godoy, eu tenho toda uma história que fala de mim, que não tem que necessariamente passar por aqui. Agora, quando a gente se apaixona, a gente passa a viver na pele do outro. É aquela história de sofrer o tempo todinho ligado e pensando o que que o outro está fazendo da vida dele ou dela. Porque se essa pessoa, que então eu me apaixonei, porque a pessoa olhou para mim com olhos desejantes, então a partir desse momento eu comecei a me desejar, sentir que eu sou então validada, querida, amada, beleza. Isso é maravilhoso, é a graça, mas aí vem a desgraça, porque aí eu fico presa a essa pessoa. Isso. Porque se essa pessoa parar de confirmar isso em mim, eu vou perder esses atributos de valor que eu acho que eu tenho enquanto ela estiver comigo. Eu vou perder de mim mesma nessa pessoa que ela me apresentou que eu sou, você é valiosa. Por isso que quando a gente termina, por exemplo, casamentos, noivados, relações, muitas vezes a pessoa perde 10 quilos, 20 quilos, fica jogada na cama, porque o corpo dela foi embora. Gente, que eu estou dizendo que o outro vira o corpo da gente. Aí é a gente que vira reflexo do corpo do outro. Aí o outro foi embora, entendeu? A mesma coisa quando você vai embora do espelho, que fica nada. O que que ficou aqui? Nada. Aí vem depressão e tudo isso. Aí a gente vai, tem o nosso segundo desenho aqui que eu falo assim, eu sem mim mesma. Por quê? Aí é o corpinho do apaixonado, correndo atrás do espelho, coitadinho, subindo o morro, com um coração imenso nas mãos. Sabe quando a gente fica, para não dizer aquela outra coisa que a gente fica na mão quando a gente está com medo? Aquela outra parte do corpo, um pouco mais embaixo, um pouco mais atrás, né? Aí eu fico com o coração na mão, entende? Carregando, e aí, o que que o outro está fazendo? Será que vai gostar desse vestido que eu fiz? Será que... Olha, olhou para outra pessoa. Eu estou... Qual é, né? Ah, quando a gente fala de prisioneiro, aí eu tenho essa outra charge, o meu espelho, que sou eu, gente. Por favor, entendam. Eu fico pobrezinho, apaixonado, ele se empobrece. Aí já dizia Freud, que o Freud falava disso, sabia? Começo do século passado. E ele falava que a gente joga no amado todas as riquezas que são nossas, por exemplo, que eu não reconheço. Pois é, olha o preço que a gente paga por não saber quem a gente é, por não sustentar as nossas características, as nossas qualidades, nossos defeitos, não saber de nós e falar, ok, essa pessoa me achou linda, mas francamente, eu não gosto dessa roupa, eu não gosto de não sei o quê. Ao invés de, ele achou linda, eu sou linda. Ele achou feia, eu sou feia. Poder existir para além do espelho e parar de jogar todas as nossas fichas, o conhecimento de nós mesmos num outro, porque nós estamos... Qual é a ilusão do apaixonamento, na verdade? É que o outro é eu. De novo, eu entrei e fiz 2 em 1. Aí eu acho muito interessante, porque a Bíblia ainda fala isso, né? Que aí o homem e a mulher, sei lá, se unirão e serão os 2 uma só carne. É uma metáfora muito legal para falar, volta a ser 2 corpos em um só. Essa é a história, aí o outro vem e me salva. Aí o outro vem e me salva. Aí de repente passa um tempo eu começo a descobrir que o outro não me salva não. Aí o outro, de repente é porque esse outro, o que ele tinha que fazer comigo na minha vida, o que a gente já acabou. Aí eu vou atrás de um outro, aí esse outro vai me salvar. E é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, você já ouviu isso, né, gente? Ah, eu tenho dedo podre, né? Eu vou ali, eu tenho o mesmo erro, o mesmo erro. De novo, a pessoa está numa repetição dela o tempo inteiro. Isso. E quando você fala, vem um outro e me salva, vocês vão lembrar, gente, aqui é a nossa referência original, que vai se repetir toda a vida. Então, você está lá na festa,
né, e um olhar foi dirigido a você, não é qualquer olhar, tá, querida? Aí olha, sei lá, um tipo que não tem nenhuma característica que te atrai, olhou com muito interesse, você nem viu. Agora o outro que tem característica: "Ah, eu gosto de homem assim moreno". Aí um louro olhou para você, você nem entende? Uhum. Então, ali você teve um encontro com você mesma, Uhum. de alguma maneira. Uhum. E isso pode ser pelo mesmo ou pelo oposto. Lembrar que espelho, lembra disso, é o mesmo e é o oposto. Talvez você seja uma morena louca para poder ficar mais loura, você vai apaixonar pelo louro. E puxando um pouquinho E pra usar o corpo dele. E puxando um pouquinho para a neurociência, o tanto que a gente detecta esses sinais, essas sutilezas de um jeito da pessoa andar, de um jeito, um aspecto físico, e por numa rapidez, em milionésimos de segundos, a gente detecta ali, a gente E tem um radarzinho, né. para falar, achei. Agora, achei o quê, gente? Achei a mim mesma, de uma maneira idealizada, entendeu? Então, eu sou loira e queria ser morena, por quê? Porque a minha irmã morena ganhou tanta atenção dos meus pais, e eu lá na minha infância signifiquei que se eu fosse morena eu ganharia também. Então eu apaixono, vou para a pele, vou para o corpo, abandono o meu corpo e vou para o corpo de uma pessoa, para eu viver essa fantasia de que eu sou morena e de que eu vou ganhar aquilo que faltou ganhar lá atrás, como as pessoas falam, resgatar alguma coisa, ok. Então a gente poder seguir adiante dessa história infantil em que, no caso aqui, por exemplo, qual seria a qualidade lá da minha irmã morena, né. Então, eu que nasci loira, nasci pobre, né, nasci sem as Sem características, valor, sem sem aquele valor, valor. sem valor que vai me salvar, por quê? Porque o que que me salva? O encantamento do outro. Agora, se eu namorar um cara que eu vou me tornar uma só com ele, né, moreno, pronto, aqui está a salvação de novo. Salvação, gente, que a gente fala, porque se uma pessoa, desde um bebê, a uma criança, a um adulto, a um idoso, qualquer um de nós aqui, ó, no nosso trabalho, se a gente não tiver, se eu não fosse psicanalista, que deu um trabalho de muitos anos, eu não estaria aqui, não teria valor. O que que eu ia estar fazendo na televisão? Então, as minhas flores aqui, né, elas me sustentam. Agora, se eu precisasse só de vocês falar: "Ah, não sabemos quem é não, chegou uma tal de psicanalista aí, entendeu, diz que ela é psicanalista", e eu: "Não, mas eu sou Cotonete, eu sou psicanalista, pelo amor de Deus, olha para mim como se eu fosse". Aí ele olha para mim tipo assim: tem cara não". Pronto, desmontou tudo. Por quê? Porque eu estou precisando dele confirmar para mim que eu sou psicanalista. Não, eu tenho uma história. Aí eu lembro tudo que eu fiz, todas as viagens, todos os estudos. Então eu fico só no olhar? Não. Eu sei o valor que eu tenho. Isso a gente não pode esquecer. Embora o encantamento vai existir. Se o traço que me encanta, por exemplo, eu confesso meus podres, você sabe, né? O traço que me encanta em homem é uma coisa que não encanta muito em muitas mulheres. É um olhar bondoso, carinhoso. Gente, mexe com todo o meu tesão. Se eu vi um homem, homem com aquela cara assim de olhar sedutor, morro de rir, morro de rir. Então, quando eu vejo um homem assim, chega, sobe um frio no espinhaço, entendeu? Mas eu sei disso e eu me cuido. Ele tem que ter o olhar, mas tem que ter outras coisas também, senão não emplaca. Então tem como a gente pegar então vamos agora ir Hã. para um outro momento de pensar assim: "Ok, Hã. é possível ter esse apaixonamento com uma percepção um pouco mais apurada e menos infantil da gente, da vida e tal, e de repente viver esse apaixonamento, inclusive de maneira mais duradoura?" Eu acho. Duradoura e gostosíssima e intensa. Todo mundo fala que não, né, então eu sou uma exceção à regra e gostaria de ajudar vocês a aprenderem a viver com muita emoção, com uma paixão e ao mesmo tempo tá dentro da sua pele.
Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Começando com uma história. Uma mulher que recebe nesse olhar aqui do outro, no olhar lá das pessoas primitivas que cuidaram, mãe, pai, que ela nasceu ali para ser simples e gente boa. Ok. Ok, firmou nisso e aí é claro que não ficou só nisso, foi agregando outras coisas, mas de repente ela se depara com um homem e esse homem também é simples e gente boa e confirma isso fortemente dentro dela. Achei eu! Achei eu! Somos nós. Vou fazer uma confissão. Estou falando de mim para o meu esposo. E né, com quem eu sou casada há 20 anos, e enfim, eu brinco com ele, eu amo de paixão, né? É de verdade, eu amo de paixão. Mas vamos lá. Então, mas o que que acontece? No decorrer da nossa história, Luciene, aconteceu comigo o que acontece com várias pessoas que eu atendo, que você atende com o ser humano. A gente se modifica. E aí foi chegando um momento que puxa, eu não quero ser assim tão simples, eu não quero generalizar essa minha simplicidade para tudo, eu quero ganhar mais na minha profissão e de repente eu não percebia por que é que eu não alcançava isso. Eu não quero mais ser tão gente boa e no sentido de boazinha demais, ir lá pro excesso para todo mundo. Só que fazer isso diferente dá uma angústia muito grande, porque fica aquela história, eu vou dar conta de manter Vai tirar, mas literalmente. eu vou dar conta de Né? manter esse relacionamento, porque será que isso que eu estava me vendo, eu começo a me ver diferente? Como é que fica essa troca de um com o outro? Como é que fica esse espelho? Pois é, se as pessoas, né, eu falo se as pessoas, elas se deslocam, elas aprendem, tem a coisa do evoluir. E é isso, um amor, ele vai se dando com mudança, porque a primeira tentativa do apaixonamento é fixar, né, eu vigio a pessoa: "Não, você está diferente, por que que você fez isso? Você está usando uma outra roupa?". É o medo da mudança, por quê? Porque a mudança é perigosíssima. Então gente, de fato, o amor, a paixão, são perigosos. Por isso que ou você confia minimamente em você e no seu taco, que você vai dar conta, entendeu, da vida, se vier, se continuar ou não. E aí, por quê? Porque a outra pessoa, ela pode crescer no rumo que a gente está crescendo também. Eu vou dar 2 exemplozinhos, um muito rápido que deu tudo errado, que é exatamente pensar numa pessoa que eu conheço, que era um casal, e o cara muito bonito e ela muito feinha, muito feinha. E ela assim, uma paixão por esse cara muito bonito, que ele aprontava com ela, maltratava, não dava atenção, humilhava e ela lá, entendeu? Porque eu não posso perder-me de mim mesma idealizada, minha imagem perfeita. E daí ela muito inteligente, ela começa a se arrumar, ela começa, ela faz intervenções no corpo dela e ela vai ficando bonita. Aí ela não vai mais aguentando tudo.
E aí o cara tá pensando que ela vai e dá com os burros na água. Ou seja, ela se separa dele. Sabe por quê? Porque a beleza que ela procura dela, que ela procurava nele, ela passa a ter. Aí vocês falam: "Nossa, então a gente tem que amarrar o outro mesmo, o outro não pode desenvolver, que senão eu vou perdê-lo". Ou você também, por quê? Então tem isso, e é muito inseguro, porque é um traço. Por um lado, você quer falar alguma coisa? Porque se a pessoa perde o traço que a gente queria, a gente perde o interesse? Perde. O negócio, gente, é brabo, é de um segundo para outro. E é tão interessante porque funciona para os 2 lados. Então, vamos lá. E tem vamos pensar assim, uma mulher que ela coloca o outro, o marido, enfim, como o salvador dela. Aí o marido também gosta desse lugar de ser o salvador dessa mulher. Na medida que de repente coisas vão acontecendo Quando você fala salvador, assim, ele é o próprio corpo dela, não Sim, esqueça. Ela vive nele sim, e vice-versa. e de repente ele em algum momento não a salva por alguma razão, em algum momento é ela que colaborou mais e de repente isso aqui começa a se modificar, os 2 lados vão ter o estranhamento. E é tão interessante quando as pessoas no CN se queixam daquilo que elas não têm, né. Eu queria tanto uma mulher que fosse assim, mais participativa, que me entendesse mais. Ou senão eu queria tanto um marido que participasse mais, que ajudasse mais, e de repente quando o marido vem ajudar, ela reclama de todas as ajudas que ele dá. E de repente a mulher que participa mais, ele fala: "Quem é você para estar aqui? Eu não te perguntei nada". E fica um descompasso entre aquilo que se espera e aquilo que realmente acontece, aí vai, enfim, de novo, espelho trincando. Ele Ou não, né, ou espelho se fortalecendo também, não sei. como aí eu diria, se for espelho, qualquer trincadinha é igual pegar uma pedra, É. jogar, ela pode ser pequena. Então a característica do espelho é tudo ou nada. Ou é igual, então eu estou diante do espelho, o olho tem que ser o mesmo olho lá, né, o cabelo tem que ser o mesmo, lembrando que o braço, né, por exemplo, esquerdo fica direito lá, então é igual, é o oposto. Agora, para poder mudar tem que deixar de ser espelho. O espelho, ele existe para nos colar ao outro e se descolar, fragmenta. No espelho fragmenta. Por isso que eu falei e fiz a brincadeirinha, né, se eu não sei a psicanalista que eu sou, e aí eu conheço uma pessoa que mal me conhece e me olha e fala assim: tem cara de analista não", pronto, aí eu já fragmento. Eu falo: "Não, eu sei a analista que eu sou, ou eu sei a amiga que eu sou, ou eu sei o ser humano que eu sou". E a questão de aí sim, que acontece quando a gente aceita que o outro é outro, sem quebrar. O espelho acabou, tem em certas ocasiões em que a gente está lá colado na pessoa e é uma delícia, mas também tem a separação. Aí o outro, né, Luciete, passa a ser outro. E eu me lembro, na minha relação com o Augusto, assim, quando eu comecei a perceber isso, porque de fato fui apaixonada há mais de 30 anos nesse sentido de, fui trabalhando isso até poder me encantar com o outro como o outro. E e eu e aí eu ficava olhando, às vezes ele estava conversando com as pessoas e falando alguma coisa, eu olhava para lá, "Mas que homaço! Nossa, que coisa maravilhosa! Pensar que isso tudo é meu", entendeu? Porque naquele o que me encantava era vê-lo lá na vida sendo quem ele era, não é ele está me elogiando, está falando que eu valho a pena, que eu sou não, ele está vivendo a vida dele, eu estou encantada com esse ser humano que vive do meu lado. Gente, isso seria uma paixão não doente. Então, espera lá. Então, quando eu olha gente, o que você está falando? Quando eu dou conta de fazer essa separação, a podemos colocar essa frase, a melhor forma de estar junto de uma pessoa é estar separada dela? Ai, eu adoro essa frase, né.
E quando eu falo que no espelho, gente, pode chorar, pega os lencinhos, vai lá no banheiro, entendeu? Pode chorar, porque eu falo assim, se a gente vive essa relação de eu tô lá, fora da minha pele, na pele do outro, a gente não dá conta nem de ficar junto, porque a hora que você tá junto, você tá vigiando, você tá cobrando. "Ah, não, mas por que você chegou atrasado? Ah, mas você nem ligou para mim, eu cheguei com vestido novo e você não viu?" Tá colado lá no outro, né. Então, e nem consegue se separar. Olha a desgraça, aí é a desgraça mesmo do amor, não é a graça, é a desgraça do apaixonamento. Por quê? Porque não consegue ficar junto e não consegue se separar. A hora que separa e liga e fica vendo se ele está nas redes sociais, se está no WhatsApp, que hora que acordou, que hora que dormiu, entendeu? Então, essa, essa separação sutil que eu falo, ela é necessária, sabe para quê? Para gente amar a gente mesmo do jeito que a gente é, com perfeições e imperfeições, e aí sim dar conta de amar o outro, porque o outro só vai ser outro se não for eu, gente. Aí eu vou poder ver as coisas nele que eu gosto, que eu não gosto, e aí vem as questões, né. A gente pode permanecer apaixonado, eu tô falando que meu coração disparava, gente, por mais de 30 anos de casada. Às vezes, de vez em quando ele me olhava assim, tipo, a barriga gelava, eu falava assim: "É hoje", entendeu? Pode, eu falo, na verdade eu falo que a melhor coisa do mundo é namorar casado, sabe. Isso quer dizer, é uma metáfora maior para dizer assim, namorar casado quer dizer assim, namorar é dar valor, é ter o encantamento mesmo quando a gente tem a coisa. Eu sou casado, mas ele não é seu, ele pode morrer a qualquer momento, ele é do mundo. Então, a melhor coisa da vida, falar a frasezinha, é usufruir do que você já tem, saber que você não tem. Lindo, lindo isso. E sair desse lugar de olhar para o outro e dizer assim: "Eu conheço ele tanto, eu já sei", a outra pessoa: "Eu já sei o que ele pensa, eu já sei o que ele vai falar, eu já sei o que ele vai sentir, eu já sei", vir para um lugar de: "Opa, eu não sei, o outro é o outro, agora eu só dou conta de deixar o outro ser o outro, se eu estiver dando conta de eu ser eu". Acho que aí a gente vai para um apaixonamento não tão infantil. Isso, viver na própria pele é a condição de dar conta de ser feliz. É isso.